galerinha, tudo bem com vocês? Vem aí mais uma aula do IBC Kids. Vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Feliz Páscoa! Hoje é um dia muito especial que a gente está comemorando, celebrando não só a vida de Jesus, mas sim também a sua ressurreição. Isso significa que Jesus veio até o mundo, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele voltou a ter vida. Então ele não ficou morto, ele voltou a ter vida. E durante esse mês a gente vai ter um tema novo, a gente vai falar um pouquinho sobre paz. Vocês sabem o que é paz? Eu li uma frase bem legal que fala assim: paz é quando você se importa mais com o outro do que ganhar uma discussão. Mas como assim? Vamos dar o exemplo de Jesus. Quando ele veio para o mundo, ele sabia que ele não tinha feito nada de errado, que ele não tinha nenhum pecado. E mesmo assim, ele preferiu ter paz e fazer o que é correto do que falar para todo mundo: olha, eu tô certo e vocês estão errados. E isso é o que a gente vai aprender. Então, para começar a celebrar de um jeito bem animado, vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor.
a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. E aí, pessoal, agora vocês estão animados? Bom, vamos sentar agora no sofá, pegar nossa Bíblia que a gente vai contar a nossa história. E falando sobre paz, quando a gente fala assim sobre, vamos ter paz, vamos ficar em paz, parece uma coisa muito fácil, né? Igual quando mamãe e papai estão em casa e falam, me deixa em paz um pouco. Mas a paz verdadeira que vem de Deus, ela é muito maior do que isso. Ela vai além da paz do sossego. Ela vem da paz do Espírito que Ele nos dá. Então agora vamos escutar nossa historinha e aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes vamos fazer uma oração para Deus preparar o nosso coração. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela vida de Jesus, porque a gente pode celebrar hoje na Páscoa que o Senhor mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e para trazer paz. Abençoa essa historinha que vai começar, prepara o nosso coração e fale conosco. É isso que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo jóia com você? Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu vou contar uma história que, na verdade, envolve várias passagens da Bíblia, que, como você sabe, é a palavra de Deus, não é? Pois é. A Bíblia, ela começa no livro de Gênesis, com a história de como tudo foi criado pelo nosso Deus. E lá no iniciozinho, quando Deus criou todo esse mundo maravilhoso, Ele criou também os primeiros seres humanos. Mas sabe, antes da gente continuar essa história, eu quero te fazer uma pergunta do seu dia a dia. Você já passeou por aí, pela sua cidade ou em alguma viagem e passou em uma ponte? Pois é, você já reparou como essas pontes são enormes, normalmente feitas com ferro, muito concreto, que são materiais muito resistentes. Essas pontes, elas estão normalmente ligando um local
onde tem solo, terra firme, até outro local. E você vai passar sobre a água, às vezes o rio, até o mar, ou vai passar por lugares difíceis de transpor, que seria muito demorado. Então, construindo uma ponte, o ser humano consegue ligar 2 lugares, não é? Para você passar de carro, dá para passar de trem também, certo? Você também pode passar a pé em algumas dessas pontes, não é mesmo? Pois é, eu quero fazer uma comparação para você entender melhor a nossa história. Lá no começo, lembra que eu te disse que Deus criou todo esse planeta, essas coisas maravilhosas, e criou o ser humano também? Ele criou inicialmente 2 seres humanos, o Adão e a Eva. Você já deve ter ouvido essa história, não é? Pois é, Deus estava sempre perto deles. Deus os visitava todos os dias, acreditam nisso? Ele ia até lá no jardim, que era chamado Jardim do Éden, onde eles moravam. E eles podiam conversar com Deus e estar perto de Deus todos os dias. Mas Adão e Eva resolveram um dia desobedecer a Deus. Resolveram desafiá-lo e viverem por sua própria conta. E essa desobediência os afastou de Deus. Eles não podiam mais viver tão perto de Deus como eles viviam diariamente, conversando com Ele. Mas o nosso Deus, Ele é santo. Ele não pode conviver com o pecado. Mas o que é pecado? Será que você não tem nenhum pecado? Sabe aquela mentira que você contou e ninguém nem ficou sabendo, nem prejudicou ninguém, mas você sabe que era mentira, você enganou alguém. Eu já menti também. Você sabe aquela vez que você brigou com um colega? De vez em quando a gente deixa as pessoas muito chateadas, né? Às vezes os nossos pais, quando nós desobedecemos, quando nós não fazemos aquilo que nós temos combinado com eles, ou que eles pediram para nós. E várias outras situações foram nos afastando do nosso Deus. Por isso, o pecado precisava ser vencido. Quando nós nos afastamos de Deus, é como se nós estivéssemos mortos, porque nós não podemos mais chegar perto dele, nós não podemos mais estar com ele. E sabe que Deus, ele nos ama tanto, que ele ficou muito triste por estar afastado da sua criação, dos seres humanos. Então, ele bolou um plano. Ele prometeu que um dia ele mandaria alguém que venceria o pecado e venceria até a morte. Alguém poderoso suficiente para vencer a morte e nos limpar do nosso pecado. Essa pessoa precisou morrer numa cruz. Você sabe quem é essa pessoa? Ele veio aqui, nasceu nesse mundo como um bebezinho, cresceu e viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele não fez nada de errado em toda a sua vida. Ele não fez nada que desagradasse ao Pai. E quando ele entregou a vida dele lá na cruz, ele venceu o pecado e ele criou um caminho para nós chegarmos novamente a Deus. Só através dele, só através de Jesus nós podemos chegar a Deus, porque Jesus é o único caminho. Mas sabe, eu falei para você que ele venceria a morte, não foi? Pois é, a história ainda não terminou aí. Ele foi crucificado e realmente morreu, e foi sepultado e ficou lá naquele túmulo por 3 dias. Mas você sabe que no 3º dia, algumas mulheres que conheciam Jesus, que andavam com ele e o amavam muito, foram até aquele túmulo. E sabe que naquela época, os túmulos eles eram fechados com
uma grande pedra. Era como uma caverna na rocha e depois era fechada. Essa abertura era fechada. E quando elas chegaram lá, a pedra não estava mais lá. E, gente, a pedra era muito grande. Não era fácil de ser removida. E quando elas olharam, elas viram que o corpo de Jesus não estava mais lá. Elas ficaram muito nervosas, ficaram apavoradas. Eles levaram o nosso mestre, elas pensaram e conversaram entre elas como isso pode ter acontecido. Mas sabe, Deus providenciou um anjo que explicou para elas e lembrou de que Jesus ressuscitaria. Isso já estava escrito nas profecias, quando Deus prometeu que enviaria alguém que venceria a morte e o pecado. Quando elas ouviram isso e se lembraram, elas ficaram tão felizes que saíram correndo para contar para os seus amigos. E quando elas chegaram lá, elas contaram e todo mundo ficou muito surpreso. Mas 2 dos discípulos de Jesus foram até aquele local onde Jesus estava enterrado para ver com seus próprios olhos. E eles realmente viram que Jesus não estava mais lá. Porque ele venceu a morte, porque ele é poderoso e ele ressuscitou. Ele viveu novamente. Por isso, nós podemos conversar com Jesus, porque ele está vivo. Ele nos ouve de verdade, ele atende às nossas orações. Oração é a gente falar com o nosso Deus. E é através de Jesus, por isso nós oramos em nome de Jesus. E isso é algo maravilhoso, porque quando Jesus morreu lá na cruz, ele fez as pazes entre nós e o nosso Deus. Ele nos aproximou novamente dele. Agora vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bondoso e enviou seu Filho para morrer naquela cruz e perdoar os meus pecados. Obrigada, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos mostrar como é possível viver de uma forma que te agrade, de uma forma correta, que alegra o teu coração. Obrigada porque o Senhor fez as pazes conosco. E é em nome de Jesus, o seu Filho, que nós oramos. Amém. Tchau, gente, e até a próxima história. Vocês viram que legal? Jesus ele fez as pazes conosco. Quando o pecado quebrou essa ligação que a gente tinha, Jesus foi lá e reconectou essa ponte. Vocês já oraram sobre isso e já agradeceram a Deus pela paz e pela salvação que Ele nos dá? Se você nunca fez isso, ore agora. Tira um tempinho depois desse cultinho para você orar a Deus, agradecer e pedir para que Ele te dê a salvação. Se você tem alguma dúvida, você pode conversar com o seu papai, com a sua mamãe, com alguém da sua igreja para explicar um pouquinho melhor qual que é o significado da salvação. E quando a gente tem a salvação e tem a paz, a gente pode oferecer ela para os outros. Paulo fala isso lá no livro de Romanos. Vamos ver o nosso versículo e o que ele fala? Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Então a gente tem que fazer tudo o que a gente puder para poder oferecer paz para as outras pessoas. Essa paz que vem do amor de Deus. Toda oportunidade que você tiver de oferecer essa paz, de evitar brigas, de trazer essa paz que vem de Deus mesmo, use essas situações para fazer isso. Ao longo das próximas semanas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, mas agora, depois do cultinho, a gente vai para o nosso EBD para bater um papo em como ter essa paz e como conseguir mostrar essa paz para as outras pessoas, tá bom? Semana que vem a gente volta com a nossa historinha, com louvor e com mais uma história legal sobre o tema do mês, que é a paz. Até lá, pessoal!